Parabéns, você é corajoso, venceu o frio e está aqui hoje. Isso é muito bom. Nós hoje temos o segundo personagem das histórias reais que nos ajudam a entender como lidar com esta vida. Na semana passada nós falamos sobre Jó. Hoje o personagem real é Elias, o grande profeta. E nós queremos tratar algumas coisas a respeito dele e talvez a gente vá se encontrar nele. Mas melhor do que isso, nós vamos nos encontrar em Deus, que é a resposta para todas as coisas na nossa vida. Então a meditação de hoje é o que fazer quando estamos cansados demais. O que fazer quando estamos cansados demais. E nos parece, pelo menos, que nós vivemos um tempo onde as pessoas estão mais cansadas do que estiveram. E não é só fisicamente, emocionalmente cansadas, esgotadas. E como que a gente lida com esse problema tão sério nos nossos dias? Ontem mesmo recebi uma péssima notícia de alguém cansado, esgotado, emocionalmente, que não aguentou essa pressão toda. E aí existem muitos casos assim, aonde as lutas desta vida presente sufocam de tal maneira que a linha muito fina é rompida entre você estar são e você se tornar uma pessoa doente. Muito fino. Então, como que a gente lida nos nossos dias com essas pressões? Porque nós estamos falando de alguma coisa que não é irreal, não é imaginária. Elas são reais e elas são vivas. E muitas das vezes nós estamos muito machucados. E porque nós estamos muito machucados, nós também estamos muito cansados. Então, como que a gente trata essas dores? Como que a gente muda a expectativa que nós temos de algumas coisas a respeito da nossa vida? E aí nós queremos chamar a atenção para esta pessoa chamada Elias na Bíblia, que está lá no primeiro livro do Reis. A partir do capítulo 17, nós vamos nos concentrar no capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19. Bom, só para a gente situar um pouquinho, Elias, o profeta, viveu entre 850, mais exatamente 875 a 850 antes de Cristo. Então, quase 9 séculos antes de Jesus Cristo. E nesse tempo, Israel vivia uma perturbação sem igual. Se a gente pode dizer, Israel vivia espiritualmente ruim. Muito ruim espiritualmente. A nação já estava dividida. Ao sul você tinha Judá e ao norte você tinha Israel, aonde o profeta Elias estava vivendo, aonde ele era profeta. E o cenário espiritual deste lugar era um cenário péssimo. Mas é interessante que Elias, nesse cenário todo, viveu algumas experiências fantásticas. A gente vai citar algumas delas aqui. Mas eu quero concentrar hoje essa reflexão na pior fase da vida de Elias. No momento mais difícil da vida dele. No momento em que ele desiste de todas as coisas. No momento em que não importa para a vida dele se ele já foi um grande homem de Deus, se ele foi um grande profeta, não importa nem Deus para ele de certa maneira. É a pior fase da vida desse personagem chamado Elias, e a gente vai se concentrar nele. Mas antes de falar das coisas mais difíceis da vida de Elias, nós vamos nos concentrar um pouquinho nas coisas boas. Mas olha só o que diz, capítulo 19, os 4 primeiros versículos, a respeito dessa fase muito difícil de Elias. Vai dizer o seguinte, 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 4. Ora, Acabe contou a Jezabel, que era sua mulher, tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso,
Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com as deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Essa é a fase dele. E literalmente ele está pedindo a morte, que ele já não aguenta mais. Isso daqui é um esgotamento na vida deste homem. Ele não aguenta mais. Ele está dizendo, melhor para mim é eu morrer. Essa vida não faz mais sentido. Eu cansei. Estou cansado de fugir, de apanhar. Eu estou cansado. Só eu faço as coisas. Eu estou cansado. Tira a minha vida. Bom, mas antes de chegar a essa fase, então nós precisamos ver quem foi ele antes, ou pelo menos relembrarmos, né, quem ele foi. Aqui, as glórias do tempo dele. Capítulo 17, onde começa a grande história de Elias. Ele é um profeta de Deus. Ele vai dizer lá no capítulo 17, olha, rei, haverá uma grande seca. E o que acontece? Chove? Não. Realmente os céus param. A palavra de Elias, no capítulo 17, vinda da parte de Deus, se cumpre. Nenhuma gota mais cai naquelas terras. Então ele é um profeta de verdade. Agora, Deus disse para ele, vai ter uma grande seca, diz isso ao rei. Ele vai e diz ao rei. Depois Deus diz, vai e foge, vai para um lugar, porque lá eu vou sustentar você. Elias ouve a voz de Deus, vai para este lugar, fica ali retirado. Esse lugar chama-se Querite, ali tem um riacho, e toda manhã e toda tarde Deus providenciava pão assado e carne para Elias. E quando ele tinha sede, lá estava o riacho para ele poder tomar água. Assistido por Deus, cuidado por Deus de uma forma extraordinária. Porque não havia padaria, e não havia açougue. Mas toda manhã e toda tarde, da parte de Deus, Deus mandava pão assado. Meu Deus, né? E carne, e água. E lembra-se que havia parado de chover, mas para Elias tinha água. Isso é milagre de Deus. Com quem que Deus faz isso? Fez com Elias. Agora, passado um tempo ali, Deus fala para ele, agora sai desse lugar. Você vai a um lugar chamado Serepta. Lá você vai encontrar uma família. E essa família vai dar toda a assistência para você. Vai para lá. Ele se levanta, ele vai para esse lugar. Chegando lá, ele chega na casa de uma viúva. Vocês conhecem a história. Elias pergunta, o que é que você tem? Ela fala, só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. É isso que eu vou comer junto com meu filho, depois a gente vai morrer. Aí Elias fala, não vamos fazer nada disso. Faz um bolo, ok? E faz o seguinte, vai por aí, traga todas as vasilhas que você puder. E ela faz, até o momento que ela diz, olha, não tem mais de quem pegar a vasilha. E diz a palavra de Deus que o azeite e a farinha se multiplicaram na casa dela. E mais um milagre na vida de Elias, mais um milagre onde ele estava. Nesta casa tinha uma criança que morreu. A mãe chorou. Elias vai lá, ora por essa criança e a criança ressuscita. Mais um milagre da parte de Deus para Elias. Olha que homem bem sucedido, muito bem abençoado. É da parte de Deus todas as coisas. Aí ele encontra um amigo dele, Obadias. Este homem tem escondido 100 profetas lá em Israel, porque o rei e a rainha, principalmente Jezabel, está perseguindo todo profeta em Israel. E Obadias
pega e esconde 100 profetas, 50 numa caverna e 50 na outra. E de repente, eles se encontram, Elias e Obadias, e Elias diz, olha, eu preciso falar com o rei. E Elias ia, assim, ia falar afrontar, mas é mais do que isso daí. Ele ia dizer umas verdades em nome de Deus ao rei. Porque a nação estava adorando outros deuses. E Elias ia dizer a Acabe que aquilo estava errado, e ele, como homem colocado por Deus, deveria corrigir aquilo. Mas a esposa dele era terrível. Bom, enfim, aí existe a grande batalha entre os 450 profetas de Baal e Elias. É nesse momento que Elias manda fazer a fogueira e diz, vocês comecem. E ali os profetas começam a gritar e começam a fazer tantas coisas, a se cortarem e não acontece nada, e vocês conhecem a história, e aí é a vez de Elias. O fogo não desceu para os profetas de Baal. Chega a vez de Elias e ele fala o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, joga água ao redor, molha essa lenha aí. Elias faz uma oração, sem escândalo, e o fogo desce e consome. Só isso. Então nós vemos um profeta muito bem sucedido, até que chegamos no capítulo 19, e aí as coisas mudam completamente. No capítulo 19, eu quero dar algumas lições para vocês. As primeiras lições que eu quero dar são lições absolutamente negativas, e você vai seguir se você quiser. Combinado? Então, nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso, desse capítulo 19, aonde as coisas mudam completamente. 6 passos para que você fique emocionalmente doente. Quem quer ficar emocionalmente doente? Levanta a mão. Ninguém quer. Mas talvez a gente possa estar vivendo algum processo de doença emocional sem saber. E talvez aqui não é para que você fique doente, seja para que você identifique se de repente você está neste caminho. Mas eu vou tratar isso como se fosse 6 passos para que você fique emocionalmente doente. Olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver no versículo 3 o seguinte: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Então, o primeiro passo para você se tornar doente é você ter medo. E Elias tem um medo que muitas das vezes as pessoas têm, que é o medo paralisante. Ele para a missão que ele tem, ele dá vazão ao seu medo, e esse medo faz com que ele se torne uma pessoa muito diferente de quem ele era, porque até o capítulo anterior, esse camarada foi enfrentar 450 homens, e venceu todos eles. Agora uma mulher se levanta, a rainha, e ele foge com medo. Percebam, você quer ficar emocionalmente doente, então dê vazão aos medos da sua vida. Não tem problema, dê vazão. O medo, quando ele invade a nossa vida, ele paralisa as nossas decisões. Ele trava a nossa vida. E agora a gente olha para Elias, ele é um homem de absoluta fé, mas não está adiantando a fé dele nesse momento, porque o medo está paralisando a vida dele. E ele está entrando num declínio muito sério agora. E talvez, nas nossas vidas, quando a gente começa a se tornar uma pessoa doente, o medo talvez seja a primeira coisa que invada as nossas vidas. Esse é o primeiro passo. Por isso que hoje, esse medo desproporcional causa 2 coisas: ansiedade, preocupação. E aí torna a vida de muita gente hoje fragilizada, porque estão com medo. O segundo passo
que Elias nos mostra, para a gente ficar mais doente, é o seguinte: fuja da realidade. Fuja da realidade. Versículo 3 vai dizer que ele teve medo e ele fugiu para salvar a sua vida. Ele estava lá, no meio da turbulência, e aí, para poder tentar se salvar, ele foge. Ele não enfrenta aquilo que ele precisa enfrentar. Ele não enfrenta a realidade de que ele tem uma rainha que detesta todos os profetas e agora detesta ele tremendamente. Ele recebe um bilhete dizendo: olha, amanhã, nesse mesmo horário, você vai estar morto como os meus 450 profetas morreram nas suas mãos. Só que ao invés dele olhar para Deus, ele olha para quem? Para a rainha. E olhando para a rainha, ele foge. Ele deveria ter enfrentado a rainha no poder de Deus. Mas ele foge da realidade. O que é uma rainha para quem venceu 450 ditos profetas? Muitas das vezes, a gente adoece demais, porque a gente não quer enfrentar as realidades. A gente prefere empreender algumas fugas, e a gente esquece do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Nós nos esquecemos de quem Deus é, e é muito mais fácil para nós fugirmos de algumas realidades do que enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado com Deus do lado. Ter medo, fugir da realidade, são passos para quem quer ficar depressivo, para quem quer ficar doente emocionalmente. Mas tem o terceiro passo também. Se você quiser caminhar para um momento muito ruim na sua vida, se isole, fique sozinho. É isso que Elias faz. Ele vai embora. Olha o que diz o versículo 3. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, o seu ajudante, e entrou no deserto, caminhando um dia. Ele foge. Ele chega lá no sul de Israel, ao sul de Judá, em Berseba. Lá ele deixa o seu ajudante, ele vai pelo deserto sozinho, ele se isola. Você quer ficar doente? Se isole. Ande sozinho. Esqueça dos outros. Talvez, quando você começar a andar sozinho, você vai perceber que nem você se aguenta a você mesmo. Mas esse é o passo que Elias dá. Esse é o passo que muitas das vezes nós vemos em algumas situações em que a pessoa não consegue sair daquele estado e ela acha que sozinha ela vai conseguir sair. Ninguém consegue sair. Muitas das vezes, a vida nos joga, e na maioria das vezes é isso, num buraco que não tem escada, liso. Que coisa triste aconteceu com aquela brasileira lá na Indonésia, não é verdade? Vocês acham que ela não gostaria de engatinhar ali subindo? Mas só conseguiram encontrá-la depois de morta. O que a Bíblia está dizendo para nós é que há buracos nesta vida que a gente não consegue sair sozinho e se assemelha àquele vulcão. Se a gente cair, nós só vamos conseguir sair se alguém nos ajudar. Então a gente não pode se isolar. A gente está caminhando, temos que estar com o grupo, temos que estar juntos, temos que estar com alguém. Elias deixa o seu servo, o seu ajudante e vai para o deserto. Em quarto lugar, se canse ao extremo. Eu digo isso pregando para mim mesmo, inclusive. Se canse a si mesmo. Elias entra no deserto, vai caminhando por um dia,
E diz o versículo 4, que ele vai a um pé de giesta, é uma árvore de 3 a 4 metros de altura, com flores e que dá uma boa sombra. Ele chega nesta árvore e diz o texto que ele sentou-se debaixo e orou, pedindo a Deus a morte, dizendo: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. E aí versículo 5, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, ele estava cansado demais. Cansado demais. O caminho de um dia no deserto. Se nós aplicarmos para as nossas vidas, talvez nós estejamos nos cansando demais com tanta coisa nessa vida. Correndo daqui para lá, fazendo tantas coisas, nos esgotando de uma maneira desnecessária. Você quer ir para uma doença emocional? Se canse. Continue acelerado demais. Continue querendo fazer todas as coisas. Porque no coração de Elias era isso que estava. Porque quando ele vai falar com Deus, vai dizer: oh, só tem eu estou fazendo todas as coisas. E aí quando a gente está neste ritmo, acelerado demais, a gente não percebe o quanto nós estamos nos desgastando. É caminho de deserto. Então, para ficar doente, a receita é canse ao extremo. Canse ao extremo. Mas em quinto lugar, aqui, perca o sentido de viver. Perca o propósito da sua vida. Por isso que debaixo daquela árvore, ele vai falar para Deus: já tive o bastante, chega, ó Senhor, tira a minha vida. Ele não tem mais propósito, ele já não tem objetivo claro na sua vida. Ele vive a vida por viver, e aquilo que ele está fazendo naquele momento, para ele, se fizer ou não fizer, é a mesma coisa. Então, se alguém quiser adoecer mais, é só não ter propósitos nessa vida, é só perder o sentido dessa vida. E por último, dos passos para adoecer, tenha uma baixíssima autoestima. E eu coloquei aí uma ênfase, porque poderia ter colocado: tem uma baixa autoestima. Não, é baixíssima. É o que Elias tem. E o que é uma baixa autoestima, ou baixíssima autoestima? É uma avaliação negativa daquilo que você faz de você mesmo. É aquilo que você pensa negativamente a respeito de você. Você quer ser absolutamente doente emocionalmente, tenha uma avaliação negativa a respeito de você mesmo. Este é o caminho. Olha o que Elias diz na sua oração: eu não sou melhor do que os meus antepassados. Deus não perguntou isso para ele. Deus não estava avaliando se ele era melhor ou pior. Mas ele olha para dentro dele e ele faz a pior avaliação que ele poderia fazer dele mesmo. Agora me pergunto, quantas das vezes a gente não faz isso com a gente mesmo? Quantas vezes, intencionalmente, às vezes não, nós nos sentimos os piores seres humanos deste mundo? E aí, ao invés de nós termos então uma carga positiva nas nossas vidas, sendo agradecidos a Deus por todas as coisas, nós olhamos para nós e nós nos sentimos, desculpa a palavra, um lixo. Este é o caminho. Caminho abaixo, ladeira abaixo, para uma derrota total na vida de um ser humano. Essa é a receita. Agora pergunta: vamos ficar com essa receita? Será que isso é bom para nós? Ou vai tornar a nossa vida pior? Será que nos encaixamos em algumas coisas dessas? E eu digo a vocês, eu me encaixo. Então, eu preciso abrir meus olhos para aquilo que na prática
na vida de Elias eu estou fazendo e que vai me levar ladeira abaixo daqui a pouco. Eu me encontro nessa mensagem. E não basta os 6 passos. Basta algum desses passos para que a gente, de repente, comece a perder o propósito. Comece a ter medo de algumas coisas. Comece a viver uma vida isolada. E aí, uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa vai puxando a outra. É neste ponto, e é nessa intensidade que o profeta está vivendo. Não importa o passado dele, ele está lá embaixo. E talvez uma coisa boa da vida de Elias e da palavra de Deus é que ela não esconde. Porque Elias é o homem que viveu lá em cima e agora está vivendo aqui embaixo. Eu não sei se alguém nunca viveu isso aqui. Eu acho que todos nós já vivemos. Momentos de glória e momentos em que a gente diz, para que eu estou nesse mundo? Bom, se você viveu isso, essa mensagem é para você. Porque nós somos seres humanos. E muitas das vezes nós vivemos nessa gangorra. Quando nós queremos seguir o nosso próprio caminho. E deixa eu te falar, Elias viveu isso porque ele quis seguir o caminho dele. Se você examinar o capítulo 17, quando ele começa a viver a vontade de Deus, quando as coisas começam a acontecer, a palavra de Deus lá vai sempre dizer, Deus disse, ou senão Deus vai dizer direto para ele, levanta, faça isso, sai daqui, vai para lá. Deus está com ele o tempo todo, ele está com Deus o tempo todo. Quando ele vai ao rei, ele vai dizer, olha, Deus mandou falar com vocês. Quando a chuva cessa, ele fala, Deus vai falar para a chuva cessar. Mas agora capítulo 19, Deus não fala nada com ele. Você não vai ver Deus dizendo lá, levanta, sai de Samaria, de Israel, de onde você está, e vá para Bérseba. Deus não disse isso a ele. Fugir de Israel, ir para o sul, lá em Bérseba, é uma decisão isolada de Elias. É uma decisão do ser humano Elias. É uma decisão que não tem nada a ver com Deus. E a Bíblia, inclusive, não diz que ele consultou a Deus sobre essa decisão. Ele apenas toma a decisão. Ele apenas pensa que a solução que ele criou é a melhor para a vida dele. E o que a gente percebe é que a cada passo que Elias foge do problema, por sua livre e espontânea vontade, mais ele se afunda nele mesmo. Que adianta fugir do problema e ter um grande problema com você mesmo? E todas essas coisas levaram Elias ao fundo do poço. Este grande homem foi lá ao fundo do poço. Mas a pergunta hoje é como que eu faço se eu estou vivendo assim? Como é que eu lido com isso na minha vida? Porque Elias estava sem esperança, pode ser que alguém esteja sem esperança hoje à noite. Elias estava sem propósito, derrotado por dentro. E pode ser que nós tenhamos pessoas derrotadas por dentro aqui. Elias não via sentido na vida. E talvez você veja sentido, mas você não vê sentido em todas as coisas nessa vida. E você está exatamente como Elias estava. Elias estava sem motivação, e talvez você esteja sem motivação. O que é que a palavra de Deus diz a respeito disso para nós? O que o próprio Deus diz a respeito disso? Então nós vamos encontrar algumas respostas de Deus. A primeira delas, descanse. Descanse. Às vezes nós estamos correndo demais, atarefados demais. Às vezes estamos fazendo tantas coisas e a gente não está descansando. Quando o profeta anda
no caminho de um dia e encontra uma árvore, Deus vai ao encontro dele. Olha só o que diz versículo 5 e versículo 6. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao seu redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre sobre brasas quentes e um jarro d'água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E o anjo não falou nada, por enquanto. Porque muitas das vezes o que Deus está dizendo para nós, tira o pé do acelerador hoje. Você está correndo atrás de tanta coisa nessa vida. Está se cansando demais. Tira o pé. Come do pão assado. Bebe da água que eu estou te dando. Volta a descansar. Tira. Não adianta correr demais se você está correndo para o deserto. Não é este o lugar. Não é esta a direção. Mas descansa. Se você quiser colocar mais alguma coisa nisso, você pode, porque o anjo disse, coma e beba. Então, se você quiser, coma churrasco, descanse e beba água. Ok? Pode. Passe na padaria. Às vezes nós estamos tão acelerados com tantas coisas nessa vida, e nós nos aceleramos demais. E alguns de nós estão tão acelerados, sabe por quê? Porque você tem se cobrado demais. Você é o pior cobrador da sua vida. Quando você não é quem mais se cobra, talvez você esteja ladeado por alguém que está te cobrando de uma maneira insana. E Deus está dizendo, calma. Você precisa descansar. Passa na padoca celestial. Compra pão assado. Toma água. Volta a descansar debaixo da árvore que eu fiz, que você encontrou. Descansa a minha sombra. Volta a descansar. Coisa mais incrível que esse texto nos traz aqui, eu queria que você escutasse agora. Elias é fujão, sim ou não? É fujão. Elias orou para tomar essa decisão, sim ou não? Não orou, vocês estão entendendo? Elias está num buraco tremendo na vida dele? Sim, está. Agora, quando o anjo da parte de Deus encontra Elias, o anjo não prega um sermão para ele. Elias, vem cá. Deixa eu te dizer o que a lei diz. Não. O anjo não repreende Elias. Está vendo, Elias? Quem mandou você estar aí, seu medroso? Não repreende. O anjo não cobra Elias. Elias, você tinha que estar lá, de frente, falando com a rainha Jezabel. Falando sério com aquele banana do marido dela, o rei Acabe. Não há cobrança. Isso é incrível. Inclusive, o anjo não diz, rapaz, que fé, hein? Eu acho que seu ajudante tem mais fé que você, seu fujão, medroso. Você não crê em Deus, não? Lá na sua igreja não pregam fé? Você não é o cara que venceu lá? Mas ele não faz isso. Ele não faz isso. Não há cobrança, não há repreensão. Não há, por exemplo, quantas vezes você leu a Bíblia nessa semana? Quantos versículos você tem decorado? Eu acho incrível a maneira como Deus lida quando nós estamos mais fragilizados. A maneira como Deus lidou com Elias é tendo cuidado pela vida dele, em primeiro lugar.
Quem andou um dia e está cansado, tem fome e tem sede. Deus olha para ele e diz, eu sei do que você precisa. E antes de eu cobrar alguma coisa de você, eu preciso cuidar de você. Então, nesta hora, eu sou a sua provisão para aquilo que você precisa agora. Não pensa no amanhã. Agora, você está cansado e faminto. Toma pão assado, toma água, você está sedento. Vai. Aí, ele come, ele bebe, ele está cansado, ele volta a dormir. E Deus deixa ele dormir. Vai descansar. Vai descansar. É a maneira como Deus trata você. Eu não sei se você tem percebido isto. Mas é a maneira como Deus tem tratado você. Como tem cuidado da sua vida de uma maneira especial. É assim que Ele cuida de toda pessoa que quer sair do poço e quer pisar em terra firme no alto. É desta maneira. E Ele é o único Deus que sabe o tipo de pão que você precisa, porque também Ele sabe o tipo de fome, de sede que você tem. É Ele quem sabe. O que Deus está dizendo hoje é que alguns de nós, hoje à noite, precisa descansar. E precisa comer desses pães e beber dessas águas que Deus está dando para renovar as nossas forças. O que Jesus está dizendo para nós hoje, para um pouquinho. Deixa de se preocupar com algumas coisas que não são importantes. Descansa e deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar da sua vida. Às vezes, as coisas mais espirituais que nós temos são as coisas mais práticas que nós precisamos fazer. Mais práticas. Elias nos dá essa lição. Bom, a segunda lição, nem coloquei, descanse. A segunda lição, substitua as mentiras por verdades. Não é que você é mentiroso. Não tem ninguém mentiroso aqui. Né? Deixa eu explicar essa mentira. Mas eu quero que você grave isso. Substitua as mentiras pela verdade. Que mentira é que Elias está praticando aqui? Ele está dizendo que está sozinho. Isso é mentira. O que Deus está dizendo para ele, está dizendo para nós, verbalize o que está aí dentro de você. Deixa eu mostrar como Elias verbalizou. Versículo 9 e versículo 10. No versículo 10 ele vai verbalizar, mas vamos entender a partir do versículo 9. Vai dizer o seguinte: Elias entrou numa caverna, passou a noite, a palavra do Senhor veio a ele e disse o seguinte, né? O que você está fazendo aqui, Elias? Essa é a pergunta de Deus. Eu paro um pouquinho aqui para dizer, não é que Deus não sabia o que Elias estava fazendo ali. É que Deus queria que Elias verbalizasse o seu problema. É por isso que a gente precisa orar. Não é porque Deus não sabe. É que muitas das vezes, quando nós começamos a falar com Deus, nós começamos a entender quem realmente nós somos e qual é realmente o nosso problema. Ele sabe. E por isso que ele diz, o que está acontecendo, Elias? Por que é que você está aqui? O que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Então Elias responde. Percebam a mentira na vida de Elias. Versículo 10. Ele respondeu, percebam. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Isto é verdade. Ele realmente era zeloso. Ele continua. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Isto é verdade. Realmente é verdade. Ele continua.
quebraram os teus altares. Isto é verdade. Mataram os teus profetas à espada. Isto é verdade. Tanto é que Obadias esconde 100 deles. Então ele diz: eu sou o único que sobrou. Isto é mentira. Mentira. Até porque quando ele encontra-se, capítulo 18, com Obadias vai dizer: opa, tem gente escondida. É mentira. Ele disse algumas verdades e no meio das verdades ele tentou empurrar uma mentira. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Isso é verdade, mas que ele é o único não é verdade. Porque lá na frente Deus vai dizer: olha, não é isso não. Tem 7.000 em Israel que não dobraram seus joelhos e nem beijaram a Baal. Eu guardei 7.000. Não vem tentar me enganar, não. Talvez Deus estivesse dizendo. A verdade é que muitas das vezes, no meio das nossas dores, nós acreditamos em mentiras a respeito de nós mesmos. A gente acredita e a gente vive essa mentira. Por isso que algumas vezes os nossos passos não são na direção certa. Os nossos passos vão direto para o meio do deserto, aonde não há vida. Porque Elias vem acreditando nessa mentira desde que sai. Eu estou sozinho. Eu tenho um ajudante meia boca aqui, mas quando eu chegar em certo lugar, ele chega a Berseba e ele dispensa. Muito cuidado com as suas dores. Mas quando isso acontecer, e Deus te chamar para uma conversa, encare essa verdade diante de Deus, seja ela qual for. Seja ela qual for. Nós precisamos fazer isso. Deus nos provoca a dizermos aquilo que precisamos dizer. Você vai dizer um monte de verdade nas suas orações, mas talvez estará lá no meio, bem disfarçado, no seu subconsciente, uma mentira a respeito de você mesmo. E você precisa encarar isso, e eu preciso encarar isso. Oh, Deus está trabalhando para a cura deste homem, e assim Deus trabalha para a cura das nossas vidas. Substitua as mentiras a respeito de você pela verdade de Deus na sua vida. Isso é um tratamento poderoso da parte de Deus. Isso é um tratamento sem igual da parte de Deus. Porque Deus não é aquele que somente extrai a verdade de nós, mas é aquele que dá o caminho para nós depois que falamos a verdade. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Nenhum. Os melhores conselheiros, profissionais ou amadores, nunca conseguirão talvez te dar um caminho claro, mas Deus dará. Não conseguirão extrair de você a verdade. Só Deus vai conseguir. Nós somos muitas das vezes criminosos diante de um excelente investigador. Ele vai dizer: ah, você não estava em casa naquele dia. Onde você estava? E aí quando a gente começa a falar, ele diz: nada disso. Mas Deus não é investigador para nos colocar na prisão. Deus é o Deus para tirar a gente das prisões. É diferente. O caminho de Deus é caminho de graça e de misericórdia, de restauração. Esse é o caminho de Deus. E por isso, a história desse homem nos ensina a substituirmos as nossas mentiras pelas verdades, seja elas quais forem, e que o Espírito Santo examine todos os nossos corações e revele a nós, a mais ninguém, quais são essas mentiras que nós precisamos
confessá-las diante de Deus e seguir um novo caminho que Deus vai nos mostrar. Amém? Em terceiro lugar, no caminho da restauração, Elias ouve a voz mansa e suave de Deus, aqui. E é uma recomendação para nós também. Você quer restauração para a sua vida? Ouça a voz suave e mansa de Deus. E é interessante a história de Elias. Porque Deus vai se apresentar, versículo 11 vai dizer o seguinte: o Senhor disse: saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Essa é a palavra de Deus. Saia da caverna, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Eu creio que Elias não saiu. Ele não saiu, ele ficou lá dentro. E de repente, aquelas montanhas recebem um vento muito forte, muito forte. Aquele conjunto de montanhas recebe uma ventania, uma tempestade que nunca viu antes. Vamos para o texto. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, olha só, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Elias não viu nada no extraordinário. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio, um sussurro, uma voz baixinha de uma brisa suave. Quando Elias, verso 13, ouviu, puxou a capa para se cobrir, ou para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, já havia perguntado: o que você está fazendo aqui? Eu não sei quantos estão nos vendo, não sei quantos que estão aqui nessa noite, que está buscando alguma coisa de Deus no extraordinário. Alguma coisa que seja fora do comum. Alguma coisa que seja espetacular. Alguma coisa que os seus olhos fiquem arregalados. Um milagre, talvez, presencial. Eu não sei quantos estão buscando alguma coisa nesse sentido. Mas há uma grande lição de Deus. Muitas das vezes, Deus vai falar profundamente a sua vida de uma maneira calma e suave. Não vai estar nos grandes espetáculos da fé. Vai estar sussurrando, dizendo: chega, né? Vamos parar por aqui, Elias? Você pode me dizer o que você está fazendo aí dentro? Eu vim para conversar com você. Eu vim para bater um papo. Sabe por quê? Porque quando nós estamos no fundo do poço, nós não temos voz alta. A nossa voz fica emudecida muitas das vezes. O que grita dentro de nós é o coração, mas o coração não fala. O que grita dentro de nós são as doenças que acabam aparecendo, mas a voz não sai. E aí então Deus vem e diz: eu vou falar exatamente no tom que você precisa ouvir. Eu quero acalmar o seu coração. Eu quero cuidar de você. E diz que naquele sussurro divino, Elias ouve a voz de Deus. Ou seja, quando você estiver mais frágil, Deus sussurrará
no meio da sua fragilidade. Vai para oração. O que Elias está nos mostrando é que quando nós estamos realmente acabados, Deus sabe disso e Deus trata com a gente na medida certa, no tom certo, no volume certo. E às vezes, olha só, o que mais nós precisamos fazer é parar. Igual vocês estão aqui dentro desse auditório. E por mais baixo que eu fale aqui, com a ajuda até do microfone, vocês poderão me ouvir. Sabe por quê? Muitas das vezes, você só vai ouvir Deus quando você se silenciar totalmente. Não vai ser na ventania, não vai ser no terremoto, não vai ser no cair de fogo daqui para lá, vai ser quando você estiver em silêncio, porque em silêncio você ouve quem está falando baixinho. E aí Deus vai falar profundamente com você. Isso diz intimidade com Deus. E por último, você vai receber uma nova missão. Porque não há milagre sem propósito. Não há milagre que Deus faça sem que Ele nos dê direção para aquilo que Ele está fazendo. Por isso, versículo 15, versículo 16 do capítulo 19, o Senhor vai dizer a Elias: volte pelo caminho por onde veio, volte e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Hazael como rei da Síria, unja também a Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder você como profeta. Deus diz a ele: vai que eu tenho um propósito na sua vida, você vai ser aquele que vai ungir, e você inclusive vai ungir o seu sucessor. Você acha que está sozinho? Eu já tenho preparado um novo caminho para você. Meus irmãos, os planos de Deus são maravilhosos para todos nós, como foi para Elias. Nunca pense que Deus não traça caminho sem que Ele tenha já preparado o final da história. A gente que não entende o meio, mas Deus sabe o final. O que nós precisamos em todo o tempo é crer nesse Deus, ficar com esse Deus, ouvir esse Deus, enfrentar o que for necessário, mas permanecermos com Ele, porque Ele sabe o final da história. E eu quero dizer o final dessa história de uma maneira que talvez você nunca tenha ouvido. Mas o interessante nesse momento é que Deus redireciona a vida de Elias. Volta e vai ungir rei, tanto da Síria quanto de Israel, e vai ungir o seu sucessor. Vai ungir. Como é que Deus vai curar você? Dando um propósito específico para a sua vida. E aí, talvez você precise se perguntar a você mesmo: qual é o propósito de Deus na minha vida? Na hora que você souber disso, você encontrou o caminho da cura dado por Deus a você. Se você não encontrar, você ainda estará caminhando pelo deserto, a caminho do deserto, gastando as suas energias. Sabe onde tudo isso aconteceu? Você sabe onde Deus está falando com Elias agora? Ele está falando no Monte Sinai, Monte Horebe. Aonde é o Monte Sinai, o Monte Horebe, que Deus está falando com Elias? É onde Deus falou com Moisés. No mesmo lugar da presença de Deus, onde Moisés viu a sarça ardente, aonde Moisés recebeu as tábuas da lei, é o mesmo lugar que o profeta está. Deus está dizendo: todas as vezes que eu precisar curar você, vai para onde a minha presença está, e a minha presença é a igreja do Senhor nos dias de hoje. Não há outro lugar. Vá para o monte, vá para o Monte Horebe, vá para a minha presença, vá para onde o povo está reunido, vá para a presença, é presença. É por isso que na presença de Deus há cura para Elias. É por isso que hoje à noite aqui na presença de Deus haverá cura neste lugar. Em nome de Jesus.
porque a palavra de Deus não falha, e ela nos dá indicações absolutamente importantes para nós. É isso que Deus trata com Elias. Vá para a igreja, porque é lá que Deus tem a receita para o milagre acontecer na vida do doente. Agora deixa eu terminar mostrando uma coisa para vocês desse texto. Surpreendente. Eu digo, Deus conhece a sua vida. E você pode descansar em Deus. Porque Elias é o profeta que foge de Israel, que chega ao sul de Israel, aqui embaixo, naquele tempo era Judá, em Bérseba, que deixa ali o seu ajudante e vai para o deserto, e chega debaixo da árvore de giesta e faz uma oração. Ele está fugindo, mas ele ainda continua com temor a Deus, mas ele está desgostoso da vida. E na sua oração muito curta ele diz: eu estou cansado, eu quero que o Senhor me mate. Ele não sabia o que Deus tinha como planos para a vida dele. Você não sabe o que Deus tem como plano para a sua vida. A vida de Elias é a vida de um homem que pediu a morte para Deus. Deus o encontrou e disse para ele: volta. Ele voltou, cumpriu o propósito de Deus e não viu a morte, porque Deus o levou numa carruagem para o céu. Ele pede a morte no meio do deserto. Deus o leva num carro celestial. Porque Deus é o único que conhece a história de cada um de nós. De cada um de nós. O que Elias fez foi: já tenho propósito, Deus já me deu. Eu vou pelo caminho e eu vou ver o propósito de Deus. E ele recebeu o que nenhum homem recebeu, de não ver a morte, ainda que tivesse pedido a morte para Deus. O que é que Deus tem reservado para você? Pessoal da música, venha, por favor. O que é que Deus tem reservado para você? Eu só sei que a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus pode fazer infinitamente mais do que? Do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele pode. Agora, que receita você quer ficar nessa noite? A receita dos passos para o afundamento ou a receita de Deus para te reerguer? Qual delas você quer? Primeira ou segunda? Segunda? Levanta a mão quem quer a segunda. Opa, tá bom então, vocês entenderam. Nós vamos cantar, pode tirar para nós, pode colocar a letra da música. Eu quero cantar com vocês. E depois eu quero orar pela vida de vocês. Eu quero convidar vocês a ficarem em pé, para que nós cantemos. Cante como uma oração. Já já eu volto para a gente orar pela vida de vocês.